Meus irmãos, saudações de graça e paz, saudação fraternal da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Queridos, estamos aqui para mais uma aula do Avançado em Teologia. Esta aula era para ser entregue no dia 6 de novembro, tá, gente? Como eu tive alguns contratempos de saúde, reação da vacina, né? Ainda estou indo com um pouco com um bloquinho de um pouco atacado ainda, mas está bem melhor do que estava antes. Eu tomei a vacina gripada, então atacou muito forte a bronquite. Mas eu agradeço a todos pela compreensão, tá bom? Nós paramos na página 347, final da apostila. Nós tomamos alguns rumos na aula passada, pegando uma outra fonte para preencher essa fonte aqui, né? E aplicar e dar um conteúdo mais sólido para vocês. Então agora nós vamos dar uma pequena acelerada para concluir a apostila, haja vista que o que nós queríamos transmitir dentro desse módulo sobre o chamado ministerial foi conseguido ser transmitido, foi concluído para a glória do Pai. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, glorificamos o teu nome por esta aula, que o Senhor possa nos inspirar e nos dar a direção, a Deus, de tudo aquilo que o Senhor quer que seja transmitido ao coração dos teus filhos, dos teus alunos, ó Deus. Os alunos não são meus, os alunos não são da Faculdade Teológica Gamaliel, não, Senhor. Os alunos são teus. Então, Senhor, possa nos direcionar através do teu Espírito e nos revela o teu Espírito por trás da letra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Paramos na página 347. Tá? O casal pastoral. Tá? 347. Eu creio que vai ser gravado em um vídeo só, porque é final de apostila. Mas vamos lá. Há muitas maneiras de ministrar uma congregação e comunidade. Tá? Nenhuma, entretanto, é mais eficaz do que o relacionamento conjugal do pastor, o qual exemplifica ao mundo do relacionamento místico entre Cristo e a igreja. Nós já lemos na aula passada acerca de Efésios 5, do versículo 25 a seguir, acerca do homem amar a mulher ser submissa, o homem tem que amar ela como Cristo amou a igreja, se for possível, dando a vida por ela, e a mulher ser submissa ao homem. Porque quando o homem ama a mulher a ponto de dar a vida por ela, ser submissa não é para ela algo difícil de ser feito. Para ela é algo vantajoso e algo benéfico. Paulo apresenta a ordem divina dos relacionamentos no casamento cristão. Em Efésios capítulo 5, versículo 21, é ordenado ao marido e à esposa que sejam mutuamente submissos um ao outro. Tá? No restante do capítulo, o esposo é exortado a devotar amor à sua esposa. E ela deve se submeter-se voluntariamente ao seu amor. O marido cristão, pastor ou leigo, deve amar sua esposa tanto quanto Cristo amou a igreja, oferecendo-lhe sua última gota de sangue e a última explosão de energia, se necessário. Ele deve dar a ela todos os privilégios materiais e temporais que toma para si. O vocábulo grego traduzido por amor nesses versículos é ágape, o qual é definido como afeição dirigida. Essa é a razão que somente ágape pode ser ordenado. Todos os outros tipos de amor, eros, fileu e estorge, são espontâneos e situados dentro do contexto de relacionamentos específicos. Como cabeça da sua mulher, qual a função do marido cristão? Na anatomia humana, a cabeça executa 4 funções. São elas: sensação, percepção, cognição e comunicação. Vejamos cada uma e seus aspectos. Eu devo gravar aqui porque eu estou sem óculos, minha coisa está doendo um pouquinho. Mas acho que vai dar para concluir sem usar o óculos. 1. Sensação. Não, pode ficar aí, não precisa pegar não, obrigado, tá? Não precisa pegar não, tá? Sensação, obrigado, senão você vai perder isso aqui. Isso aqui são coisas importantes.
Sensação. É a primeira função da liderança. No casamento, o esposo tem que ser sensível às necessidades do corpo. Esposa e filhos. O que significa que eles devem mantê-lo informado do que ocorre na família. Isso significa que não deve haver conspiração de silêncio entre mãe e filho para guardar em segredo do esposo, ou seja, o pai. Isso aqui é muito forte. Não existe esse negócio. Mãe, preciso falar uma coisa com a senhora. Mas o pai não pode saber. Bom, exceto festa. Só festa surpresa. Fora isso, meu irmão, seja o que for, de nível médio, de nível básico, de nível hard, de nível superior, o esposo tem que saber. Percepção. A percepção envolve compreender as sensações recebidas pelo corpo e colocá-las nas perspectiva correta. As informações de experiências passadas, as circunstâncias atuais e os resultados possíveis no futuro são postos em foco. Então, o marido tem as informações que precisa para tomar uma decisão. 3. Cognição. É um processo de tomar uma decisão para o benefício da família. O esposo não toma decisões para seu conforto ou conveniência. Suas decisões são tomadas para o benefício da esposa e da família. Não tem como você fazer algo para consultar a esposa depois. Se é algo para toda a família tem que ser consultada. Eu sou o marido, aqui em casa quem manda sou eu, então não casa. Se você quiser casar para viver um padrão bíblico, tem que ter comunicação, diálogo entre o cônjuge, entre o casal, tá? Em tudo que for ser feito, ok? 4. Comunicação. Havendo reagido às sensações e percepções necessárias para a cognição, olha só, havendo reagido às sensações e percepções necessárias para a cognição, então, para a cognição existir, é necessário haver sensação e percepção. O esposo então comunica a esposa e filhos o que ele acredita que seja mais apropriado para a família. Gente, nós estamos falando de filhos aqui já criados, tá? Senão a pessoa vai falar, mas pastor, eu tenho que comunicar isso com meu filho de 6 anos, de 8 anos, de 10 anos. Claro que não, tá? Então eu estou falando, tipo assim, você mora numa casa, você tem filho adolescente, jovem, então tem que ser comunicado, né? Entendeu? Caso e a caso, tá? Porque tem caso que o casal tem que resolver, né? Mas tem casos que pode ser comunicado com a família, tá? Por exemplo, mudança de casa, mudança de bairro, porque vai mudar de bairro, mudar de casa, vai mudar de escola. Então, filho, então eu preciso que você seja compreensível a isso, entendeu? Então, tudo mais, tá? Para tal, toda a iniciativa de comunicação aos membros da família e dar-lhe as informações e encorajamentos necessários para desfrutarem do benefício de um casamento e de uma família centralizada em Cristo. Assim, o esposo, adequadamente o cabeça da casa, o sacerdote do lar, como Cristo é o cabeça da família, e esse... Oi? Cristo é a cabeça da igreja. Tá, desculpa. Assim como o esposo, adequadamente, o cabeça da casa, que eu acrescentei algo aqui, que é o sacerdote da família, acabei. E o homem é o sacerdote da casa, da família. Como Cristo é o cabeça da igreja. Obrigado, vida. Esse conhecimento que faz a liderança do esposo no lar ganhar, não no sentido prático, mas também espiritual. Porque não só no sentido prático, mas no sentido espiritual. Porque se o cara é um péssimo marido, ele não pode receber cargo nenhum na igreja. Pastor, mas se o cara já tiver um cargo, se ele vier consagrar de outra igreja, tiver cargo, mas se ele não tiver exercendo uma boa
reputação na igreja. Ele tem que ser colocado em disciplina. Ele tem que ser disciplinado. Porque o primeiro ministério começa em casa. Como é que o cara vai casar com a mulher, casar com a esposa e não vai cuidar dela? Às vezes o cara é presbítero, pastor, é missionário, é evangelista. Enfim, o primeiro ministério começa em casa. Sem a completa segurança de que cada um está comprometido com o bem-estar mútuo, não pode haver completa doação de si mesmo no casamento. Ninguém pode arriscar sem expor os mais íntimos aspectos da personalidade se teme ser rejeitado ou explorado. Experimentar e partilhar da mais profunda fonte do amor de alguém somente é significativo se for um ato restrito a toda a vida, limitado apenas a 2 pessoas. Isso aqui é importante a gente falar, né? Porque quando você vai casar, você vai se expor os seus defeitos. Mas você não vai se expor os seus defeitos, gente, no casamento. Você vai expor os seus defeitos no namoro. Porque namoro não é beijar na boca. Namoro não é chupar língua. Não é babar boca, não. Namoro é relacionamento. Conhecer um ao outro. Ver como ele trata o pai, ver como ele trata a mãe, ver como ele trata a família, ver como ela trata a mãe, ver como ela trata o pai, ver como ela trata a família. Porque se ela manda o pai calar a boca, você vai te dar na tua cara. Se ele grita com a mãe que deu a luz a ele, ele vai te bater. Então, casamento é o quê? É propósito. Certa vez eu perguntei para 2 jovens, qual é o propósito futuro de vocês dois? Como assim? Qual o propósito da relação de vocês? Ah, não sei. Não, entre vocês não tem nenhum propósito. Não, não, só tá namorando. Namoro sem propósito é precedente para pecado. Todo namoro tem que ter um propósito. Qual é o propósito? Altar. Namorar por beijar, gente, namorar por namorar, namorar só por beijar, não voga, isso já é ultrapassado, tá? Crente namora com propósito. Conhecer a intimidade física também é importante, tá? Quando um casal, aí é para casal já, quando um casal compromete que a expressão sexual é processo de crescimento, quererá aprender todos os aspectos físico, emocional e espiritual. Vou dizer algo aqui para você. Vou dizer para você aqui, ó, dentro da base bíblica de Gênesis. O sexo é uma bênção dada por Deus ao casal. Lá em Gênesis. Quando ele une Eva a Adão, ele vai dizer assim, ó, enchei a terra, frutificai e multiplicai. É uma bênção que foi liberada. Sexo é uma bênção. Então, todas as vezes que um casal passa por crise aqui, a bênção está virando maldição. E eu não posso, de hipótese alguma, deixar que a bênção vire uma maldição. Mas em muita casa tem virado maldição. Por quê? Porque tem mulher que mente. Às vezes o cara é meia boca, sabe? A mulher mente. Dor de cabeça. Aí o cara chega em casa com uma bolsa de aspirina, Dorflex, de pirona. A mulher não tô com... Enfim, inúmeras coisas. E o homem também. Tô cansado. Porque eu tenho que ver uma coisa, gente. Peraí. Se Deus está abrindo muitas portas para mim, e eu tô trabalhando muito, mas eu não tô tendo tempo para minha mulher, para desfrutar da bênção que Deus nos deu, eu tenho que dar uma maneirada. Porque aí as portas estão vendo maldição. Tá? Tudo tem que ser o quê? Maneirado, gente. Né? Nem muito ferro, nem muito fogo. Né? Tudo tem que ter a sua moderação, sua dosagem. Tá?
da sexualidade, que eu não li ainda. Isso pode ajudar a criar um desejo de gratidão a Deus pela dádiva dessa magnífica experiência. Quando o casal penetra mutuamente os limites da vida, partilhando experiências, ideais, valores, alvos, alegrias e tristezas, estão dividindo em um nível único do relacionamento conjugal, um espaço fechado a qualquer outro indivíduo, inexistente em qualquer outra união. Esse ideal é um processo que dura a vida inteira e nunca deveria ser dado como concluído. Pastorear é uma atividade absorvente, consumidora de tempo e emoções. Gente, ser líder, ser pastor, lidar com o público, lidar com pessoas, lidar com o ser humano, lidar com o crente, é consumidor, gente. Gente, olha, essa turma nossa que é uma bênção. Mas eu tenho turmas, irmãos, que só a misericórdia de Deus. Eu tenho as turmas de Cabo Frio são bênçãos, graças a Deus. Mas eu tenho turmas em outras localidades que só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. Só Deus na vida da pessoa. Só Deus. Tá? Mas ser líder consome. Pastorear consome. Ser pastor, ser líder consome. Tá? Te traz um desgaste muito grande físico, um desgaste muito grande emocional, psicológico, te suga. Por isso que o pastor tem que ter tempo, uma vez por ano, nem que seja 3 dias, uma semana, dele sair da igreja, dele sair desse foco de liderança e sair com a sua família, para quebrar o cotidiano. Tá? Isso é bíblico também. Tá? Eu vou falar isso aqui um pouquinho também de batalha espiritual, como a gente está falando. Tá? É vital estabelecer prioridades e manter o equilíbrio, de modo que o trabalho não ocupe o tempo que deve ser empregado em nutrir o relacionamento conjugal. O trabalho não pode ocupar o tempo que eu devo empregar para nutrir o meu relacionamento conjugal. Tá? Então eu trabalho de domingo em domingo aí, tem que dar uma maneirada. Valeu, varão. Valeu, varoa. Reuniões, atendimento às igrejas, construções, evangelismo, visitação são importantes. Mas quando começa a interferir no relacionamento do casal pastoral, a agenda deve ser reestudada. Tá, gente? Veja bem. Se a minha agenda está interferindo e prejudicando o meu relacionamento, a minha agenda deve ser estudada, não o meu casamento. Porque tudo que vier para destruir o meu casamento não é bênção, é maldição. Tá? Lembra de quando Abraão entra no Egito? Não era para ele ter descido da terra da promessa. Porque a promessa não estava na terra, a promessa estava nele. Tá? Eu preguei sobre isso esses dias. Deus não abençoa lugares, nem coisas. Deus abençoa pessoas para conquistar lugares e abençoar coisas. Isso aqui é muito forte. Tá? Então a bênção não está na terra, a bênção está em você. Tá? Então todas as vezes que você achar que a bênção está na terra, você vai ficar olhando com a ótica humana. E todas as vezes que você saber e ter convicção que a bênção está em você, você não olha com a ótica humana. Você olha com visão espiritual, que é a visão do céu. Ok? Então ele desce para o Egito. Só que ele manda Sara dizer que é irmã dele. De certa forma, em Gênesis capítulo 20, versículo 12, diz que Sara, ou Sarai, era irmã dele. Por parte de pai, não por parte de mãe. Tá? Só que ele pega essa, ele não mente, ele omite uma verdade. E por ele omitir, ele está enriquecendo, mas está perdendo a sua casa. Ele está enriquecendo, mas está se distanciando da sua família. Ele está ficando próximo, mas está longe do seu cônjuge. E tudo aquilo que ainda que de certa forma me prospere, mas me afaste do meu cônjuge, não é bênção, é maldição. Então tenha visão com isso aí, tá? Tenha cuidado com isso aí. Tá? 5.4. Relacionamento com os filhos. Quando falamos de criar filhos no caminho do Senhor, estamos nos referindo a um desafio que vai exigir toda a criatividade e energia possível por parte dos pais. Deus nos coloca como pais para treiná-los e instruí-los em seus preceitos.
Este é o tempo de que dispomos do momento em que o nenê nasce até ele completar 18 anos. Se nós, como pais, não conseguimos fazer esta tarefa em 18 anos, num certo sentido, falhamos. Isso aqui é importante. Tá? Você tem do 0 aos 18 anos para você colocar na mente do seu filho quem é Cristo. Você tem que criar uma mentalidade dele do que é certo, do que é errado. Do que é o mundo, do que é a igreja. Tá? Só que você é o exemplo dentro de casa. Se você é uma coisa na igreja e em casa você é outra, nunca os seus filhos vão ter 100% da sua vida dedicada ao Senhor. Eu sempre vou dizer, mamãe na igreja é uma coisa, em casa é outra, eu posso ser assim também. Tá? Então, sempre a moderação no falar, do tom de voz, dentro de casa. Se for acontecer algo de ver que vai gerar uma discussão, chama o esposo pro quarto. Nunca na presença dos filhos. Cala a boca! Não tô bem hoje não, tacar um troço em cima. Sai daqui, praga! Não sei porque tu veio pra cá, te ter ficado na rua. Sabe, esse tipo de coisa. Vai criar no seu filho ou na sua filha uma ideia de que a vida é assim. Porque meu pai e minha mãe é o meu exemplo. Se meu pai chega do trabalho e não vai para casa, porque minha mãe, quando ele chega em casa, a mãe manda ele para rua, ele fica na rua. Então essa é a minha visão que eu vou ter, esse é o meu exemplo que eu vou ter. Eu vou ficar na rua e não vou me relacionar com a minha esposa. Se papai esconde as coisas da minha mãe, eu vou esconder as coisas da minha esposa também. Tá? Então vocês são o exemplo dos seus filhos. Devemos prepará-los para que sejam jovens, que não se desviarão das verdades da palavra de Deus. O nosso alvo deve ser de que tenham maturidade suficiente para ser cristãos responsáveis em capacidade de tomar as suas próprias decisões. Como podemos treinar nossos filhos com estes alvos em mente? Como podemos ensinar valores aos nossos filhos? Como podemos ensinar a um filho de 3 anos como compartilhar seus doces com o coleguinha? Como podemos ensinar uma criança de 5 anos a aprender a esperar sua vez? Como podemos ensinar um adolescente a cuidar de seu quarto? Como podemos desenvolver valores morais em um jovem? Como podemos incutir na criança virtudes como higiene, pontualidade, honestidade, lealdade, respeito aos direitos dos outros e obediência às autoridades? Tudo uma pergunta, que eu vou responder uma resposta só. Você praticando sendo exemplo. Exemplo, pontualidade, filho. Você arruma rapidinho, bora, deixa eu botar essa roupinha em você aqui rapidinho. Por quê? Aprende uma coisa, temos que ser pontuais. O filho já vai crescer com aquela ideia, ó. Opa, mamãe não chega na igreja 7h40. Mamãe não chega na igreja 15 para as 8 horas. Mamãe chega pontual. Mamãe me ensinou pontualidade. Higiene, gente. Essa pergunta aqui parece até, né? Parece até uma piada. Porque se a mãe não escova o dente, o filho não vai escovar o dente também. Se a mãe não toma banho, o filho não vai tomar banho também. Se a mãe não passa um creme, não usa uma loção, o filho não vai usar também. Então isso aqui não é, você nem fala nada. Lealdade. Honestidade. Foi na padaria, comprou pão, deu R$50. O cara achou que se você deu 100, você comprou R$5 de pão. O cara achou que você deu 100, te deu R$95 de troco. É você. Aqui, filho, ó. Vem cá, deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. Mamãe deu essa nota aqui, ó. Papai deu essa nota aqui pro vendedor. Esse aqui seria o troco, R$45 que o vendedor deu. Só que o vendedor achou que o papai ou a mamãe deu R$100. Nos deu isso aqui de troco. Esse aqui não é nosso. O que nós temos que fazer? Devolver, mamãe. Então vamos lá, então. Ou seja, depende da idade do filho, joga até na mão do filho. Ô moço, você deu troco a mais, meu filho vai devolver o senhor aí. Então ele já vai aprendendo isso. Ofertar, sabe? Tudo isso aqui ele vai aprender com você fazendo e praticando. Com você executando. Se você não executar, você viver de uma vida incoerente a isso, não querer uma coisa positiva se você faz coisas negativas. Não queira que ele tenha uma vida coerente se você vive uma vida incoerente. Tá? E mais do que tudo isso, como podemos treinar nossos filhos no caminho em que devemos andar, para quando chegarem à adolescência,
possam assumir o compromisso sério de amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Simples, simples. Isso aqui, primeiro, para você ensinar o caminho de Deus, você tem que estar no caminho. Porque a Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho. Porque tem gente que está na igreja, mas não está no caminho. Tem gente que vai na igreja, mas não está no caminho. Tá? Então, para mim poder ensinar, eu tenho que aprender. Como é que eu vou ensinar o meu filho uma coisa se eu não sei? Ao invés de você comprar revistinha de Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Bela Adormecida, para ler para ele antes de dormir, você pode reunir ele, como nos instrui Deuteronômio 7, e ensinar ele. Comprar revistinha bíblicas de Davi e Golias, de Abraão, de Isaac, de Jacó, José, Moisés, e ler para ele. Para quê? Para que quando ele crescer ele vai saber tudo isso, gente. Conhecimento não ocupa espaço. Vamos lá. Partindo para o final. A responsabilidade principal na educação e disciplina dos filhos é dos pais, tá, gente? Não é a irmã da salinha da igreja que vai educar teus filhos. Você já leu o segundo parágrafo? Para responder essa pergunta, Deixa eu ver aqui. é necessário recorrer... Não, obrigado, Vitor. Para responder essas perguntas, é necessário recorrer à palavra de Deus. Elas nos dão uma orientação correta. A família precisa voltar aos princípios eternos da palavra de Deus para saber construir um lar feliz. Foi Deus que instituiu a família. A família é invenção de Deus, ou seja, um projeto de Deus. Por isso, ele sabe melhor do que ninguém como criar filhos. A responsabilidade principal na educação e disciplina dos filhos é dos pais, não da igreja, nem da escola. Em Efésios capítulo 5, versículo 22, ao capítulo 6, versículo 4, Paulo aborda o assunto do relacionamento familiar. No verso 4 do capítulo 6, ele tem uma palavra muito importante a nós, pais. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Como é que eu vou criar ele nisso aí se eu não conheço a palavra do Senhor? Paulo, em primeiro lugar, nos dá uma ordem negativa. Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Depois ele nos dá duas ordens positivas. Mas criai-os na disciplina do Senhor e criai-os na admoestação do Senhor. Disciplina não é simplesmente castigo. É um trabalho constante que muitos pais, infelizmente, não fazem porque é muito difícil. Gente, toda criança, dos 5 anos de idade, quando ela é desmamada, até os 10 anos, judaica, ela aprende toda a Torá, todo o Pentateuco. Ela aprende o Bereshit, o Shemot, o Vaikra, o Bemidbar e o Devarim. De cabeça, ela aprende de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, de cabeça. Vida é de cabeça. Até os 10 anos. Eles passam por essa disciplina. Com 12 anos, ele tem que sentar na sinagoga, os rabinos, os eruditos, interrogar ele. Ele tem que responder com os versículos de cabeça. Assim foi com Jesus, com 12 anos. Porque se os pais não ensinassem e os rabinos perguntassem ao menino, o menino não soubesse responder, o pai negligenciou, o pai falhou em sua missão como pai. Então, todo dia, uma tarefa judaica, todo dia, disciplinar o seu filho. O problema é que você quer ler lá uma vez ou outra. O problema é que você quer se relacionar com ele lá uma vez ou outra. Tá? Então, disciplina, gente, não é castigo. É um trabalho constante que muitos pais, infelizmente, não fazem porque é muito difícil. A disciplina é justa e afirma a dignidade do filho.
ela tem o alvo de criar na criança as qualidades do Espírito de Deus. A disciplina pressupõe que os pais se disciplinam, a disciplina pressupõe que os pais se disciplinam, que seja um modelo. Porque quando eu disciplino meu filho, eu vou ser modelo de não fazer aquilo que eu ensinei ele não a fazer. Disciplinar filhos é um ato de fé. Muitas vezes não podemos ver o resultado na hora da disciplina. Porque é uma constância, gente. Aí você ensina hoje, ele vai errar amanhã. Você ensinou ele ontem. Mas você ensinou ele amanhã, ele pode errar depois da manhã. Mas você ensinou ele ontem, mas ele continua errando depois da manhã. Mas talvez na semana que vem, mês que vem, ele já não vai estar errando mais. Por quê? Porque ele armazenou aquela ideia. Ele armazenou aquela informação, aquele conhecimento. Mais anos depois. Me perdi aqui. Tô sem óculos. Disciplina, filhos, é um ato. Ela tem o alvo de criar o filho com qualidade de expressão. A disciplina pressupõe que os pais se mentam. Disciplinar filhos é um ato de fé. Muitas vezes não podemos resultado na hora da disciplina. Mas anos depois recolheremos o fruto de justiça. Na vida dos filhos, na vida dos filhos, toda disciplina com efeito, no momento não aparece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto. A Bíblia diz que você disciplinar ele vai produzir fruto. O fruto é basicamente que você planta hoje, mas não vê resultado amanhã. É um processo. Produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado fruto de justiça. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Terminamos aqui. Isso exige muita coragem, esforço, fidelidade e amor por parte dos pais. Mas, para os que procuram ser fiéis, Deus promete: e quando os filhos forem velhos, não se desviarão dos ensinos da palavra de Deus. Se o mandamento for cumprido, a promessa se realizará. Se não for cumprido, não haverá cumprimento da promessa. Se você exercitou disciplina na vida do seu filho, ensinando ele a palavra, quando ele ficar velho, ainda que ele tenha se afastado por algum momento, quando ele ficar velho, ele retorna. Mas se por algum motivo você assim não fez, assim você falhou, então você não pode requerer a promessa do Pai, se você não cumpriu aquilo que o Pai lhe ordenou. Deus, eu criei na igreja. Porque você acha que a igreja tem que ensinar ele. Eu criei no teu caminho, na igreja, vai de domingo, olha como é que ele está agora. Mas você esqueceu do seu culto em casa, de o disciplinar em casa, ler com ele a palavra em casa, ter culto com ele em casa. Tá? Então, não requeira de Deus uma parte a qual você não executou a sua. Ok? Nós concluímos a nossa apostila do chamado ministerial. Eu espero que tenha sido bênção para a sua vida, bênção para a sua casa, bênção para o seu ministério. Tá? Vamos orar para nós concluirmos a nossa aula de hoje. Pai, eu te louvo, te glorifico porque o Senhor é Deus. Acima de tudo e de todos está o Senhor. O Senhor é infalível. Muito obrigado por esta aula de hoje, por tudo que o Senhor nos acrescentou em nossas vidas. Muito obrigado pela tua fidelidade, pela palavra empregada em nós. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso ministério, pela nossa chamada. Que possamos, ó Pai, ser uma bênção na nossa casa. E assim como somos bênção no nosso lar, possa resultar na tua igreja, Senhor. Possa resultar para os teus filhos. Porque se somos um bom marido, seremos um bom sacerdote. Se somos uns bons filhos, seremos uns bons liderados. E aplica, ó Pai, a tua palavra em nós, que ela possa frutificar em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Próxima aula, prova, em nome de Jesus. Um forte abraço.